Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 21 de maio, dia em que o Google, razão desse vídeo, sobe 3,5%, depois de um período de quase 3 meses de queda intensa. Essa queda acontece por uma preocupação do mercado de que o principal negócio do Google, o mecanismo de pesquisa, vai perder cada vez mais espaço para os modelos de inteligência artificial. Eu mesmo sou um dos que deixou de usar o Google para pesquisar diretamente no ChatGPT, no Grok do Twitter, né, do Elon Musk e tantos outros modelos de inteligência artificial. E o problema é que todo modelo de negócio do Google gira em torno dos mecanismos de pesquisa. Vou mostrar aqui para vocês um pouco como está o gráfico do Google nesse momento. E o que a gente percebe é, primeiro, uma empresa muito robusta, faz parte aqui das Magnificent Seven, né, as 7 principais empresas de tecnologia americana. Ela vem desde 2015 aqui numa alta muito consistente, muito sólida. É uma empresa robusta, uma empresa muito forte. E quando a gente coloca em contexto essa queda recente aqui de 30%, numa visão de longo prazo nem parece assim tanta coisa, né? O problema é que desde março de 2024 a empresa não consegue sair desse patamar por volta dos 170 dólares. Olha que coisa interessante. Existe um indicador que é o indicador de relação preço-lucro, que basicamente pega o preço da ação, divide pelo lucro que ela gera ali anualmente, e esse valor vai indicar, de uma forma um pouco grosseira, quão barata ou cara essa empresa negocia. Então, quanto mais baixo esse valor, teoricamente mais barato, quanto mais alto, mais caro. E nesse momento, eu vou tirar aqui a minha câmera, a gente percebe que a relação preço-lucro está negociando no mesmo patamar aqui de 2014. Quer dizer, está no menor patamar dos últimos 11 anos. É como se a ação tivesse nos níveis mais baratos dos últimos 11 anos. Ela chegou a negociar aqui por volta de 65 vezes lucro, né? A média dela a gente poderia dizer que é por volta de 26 vezes lucro e hoje ela negocia a 19 vezes lucro. Então, teoricamente, quem compra aqui nessa região vai comprar no nível de um piso dessa relação preço-lucro do Google. Então, torna as ações do Google mais baratas em comparação com as demais Magnificent Seven, né? Olha as ações da Tesla, por exemplo, hoje negociam aqui por volta de 200 vezes lucro, quer dizer, é muito mais cara, né? Ações da Microsoft negocia aqui por volta de 35 vezes lucro. Nvidia por volta de 46 vezes lucro. Então, quando a gente olha por esse prisma, que é um prisma mais simplista, um pouco mais grosseiro, as ações do Google são as mais baratas dessas grandes empresas. Agora, por que isso está acontecendo? Isso acontece porque o mercado ele sempre tenta antecipar. Eu falo sempre sobre isso, sobre essa questão dos ciclos do mercado, e o mercado antecipa o que ele imagina que vai acontecer no futuro. E a preocupação nesse momento vai levar em consideração alguns fatores. O primeiro, governo americano fazendo uma série de tentativas antitrust, né? Tentando separar o Chrome do restante do Google. Fala que o Google ficou dominando ali o seu mercado, não dá espaço para outros. Outro ponto é o que eu já comentei, dos mecanismos de busca do Google perderem espaço para os novos modelos de inteligência artificial. O grande ponto é que o Google é uma excelente empresa. É uma empresa de qualidade, é uma empresa estrutural, entrega muito resultado para o acionista. Então, olha, por exemplo, aqui um pouco dos números do Google. Essa aqui é uma tabela que resume bem, né, os números da empresa. E o que a gente percebe? Olha, primeiro ponto, é uma empresa que vale 2 trilhões de dólares, uma das maiores empresas do mundo. Tem 185 mil funcionários e uma receita de 359 bilhões de dólares. E aí, a grande beleza desse negócio é que o Google, nesse momento, trabalha com uma margem de lucro de 31%. Quer dizer, praticamente, né, um terço do que ela gera de receita vira lucro, né? E isso é algo realmente substancial. Isso mostra
essa capacidade de domínio do Google. Ela não tem concorrentes. O concorrente que surge pela primeira vez, desde o início ali do Google praticamente, é o ChatGPT, o Grok, né? Essas várias inteligências que estão surgindo. E aí, quando a gente olha algumas métricas mais específicas, né? Métricas de retorno aqui, a gente vê um ROIC, vê o ROI muito alto, acima de 30%, normalmente valores acima de 15%, já mostram essa capacidade de gestão da empresa, de capacidade de gerar valor para o acionista, né? Aqui a gente está falando basicamente da capacidade da empresa de gerar lucro com o capital que ela tem disponível ali, né? E aí, olhando já as receitas, olha, crescimento da receita nos últimos 3 anos, 10% ao ano. Crescimento do lucro nos últimos 3 anos, 17,5% ao ano. A grande preocupação, agora eu vou mostrar aqui por uma outra tela aqui para vocês, é o seguinte, olha. Essa tela também resume muito bem o que acontece com a empresa. E aí nós temos o seguinte, olha. Essa tabela aqui vai mostrar o lucro por ação. Ela surgiu lá em 2018, olha, com 2 dólares e 30 de lucro. E agora, em 2025, saltou para 9 dólares e 56. Então é como se, ano a ano, ela tivesse crescendo o seu lucro ali por volta de 26%. O problema é que agora, de 2025 para 2026, essa expectativa de crescimento do lucro vai diminuir. E aí, por que que isso acontece? Aqui entra um aspecto um pouco mais técnico que eu acho interessante eu explicar de uma forma bem simples aqui para você, um pouco do modelo de negócio do Google que muita gente não entende, todas as empresas que existem ali dentro. Então vamos considerar o seguinte, olha, o Google, ele tem vários negócios existindo dentro dele. O principal é o negócio de publicidade, né, dos mecanismos de busca, das propagandas que aparecem lá no YouTube. O YouTube pertence ao Google. O Google Cloud, que é um serviço de nuvem, né, onde, por exemplo, se hospedam os modelos de inteligência artificial, mas tem diversos usos. É uma área dentro do Google que está crescendo cada vez mais, embora ainda não seja lucrativa. Você tem as assinaturas do YouTube, você tem hardwares, né, celulares do Google, smartphones, enfim, uma série de coisas. Qual é o grande problema? O problema é que 76% das receitas do Google vem justamente dessa área que pode ser a mais afetada, que é o mecanismo de busca. 55% da receita vem dos anúncios, né? 11% vem dos anúncios do YouTube, 10% da publicidade em sites de terceiros, né? O famoso Google Network Members, né? E aí, como que vai ficar essa maior empresa de marketing digital aqui do mundo sem a sua principal fonte de receita? O Google Cloud, por exemplo, hoje em dia representa 11% da receita. O YouTube Premium, 2, 3% da receita. Os dispositivos de celulares, smartphones, 2%. A venda de aplicativos, comissões, 2%. Então, quer dizer, resumindo aqui, o grosso da receita do Google vem de publicidade. E se você deixa de usar o Google, ele deixa de ter receita. Então, essa é a principal preocupação do Google nesse momento. E aí, o que eu acho curioso, né? Olha só, por exemplo, aqui alguns relatórios, né? Quando a gente vê aqui, por exemplo, os relatórios do Seeking Alpha, os principais analistas estão aqui, olha, compra, hold, forte compra, compra, compra. Então, de fato, se a gente for considerar só por quão barato a empresa tá, ela tá barata. Mas quais são os riscos que estão embutidos nela? Eu entendo o seguinte, olha, dentro do Google tem todos esses negócios que eu comentei, eles estão desenvolvendo computadores quânticos que podem vir a ser um novo negócio lá no futuro, eles têm uma grande geração de caixa, eles têm uma grande infraestrutura de data centers, que é algo que é primordial para o desenvolvimento de inteligências artificiais, eles já têm toda a base de usuários, toda a base de dados. Imagina a quantidade de dados que o Google acumulou de todos os usuários nesses últimos anos, né?
qual é o valor disso? Entra um segundo ponto que antigamente, se a gente fosse considerar as empresas tradicionais, né, uma ferrovia, uma montadora de carros, uma siderúrgica, algo nesse sentido, eram modelos de negócios muito mais fáceis de precificar. Você vai ter uma siderurgia, você traz minério, transforma em aço, vende, pega aquela receita e diminui ali, reduz, né, com seus custos, enfim. Você vai vender, vai precificar um supermercado, você tem a mercadoria que ela é comprada por um preço, você vende por outro e é muito fácil você precificar quanto aquela empresa vale. Agora, como que você vai precificar o Google? Como que você vai precificar todas as patentes que eles têm? Como que você vai precificar a quantidade de PhDs que trabalham ali dentro e estão gerando novos negócios, novas ideias? Como que você vai precificar o valor de uma empresa de computadores quânticos que nos próximos 5, 10 anos tem o potencial de revolucionar a computação humana? Então, esse é o grande ponto, essa é a grande dificuldade dos analistas hoje em dia, né? Tem muitos fatores intangíveis nessas grandes empresas de tecnologia. É claro que a gente não pode aqui ficar viajando na maionese e tudo mais, porque, olha, você vai precificar entendendo qual é a receita dela, qual é o lucro, qual o nível de lucratividade, quais são as margens, então são fatores objetivos. Agora, existem muitos fatores ocultos aqui positivamente dentro de um negócio desse tamanho. A gente está falando de uma empresa que tem uma receita gigante, que tem uma margem de lucro gigante, tem um caixa gigante, tem uma grande capacidade de investimentos, que vem há vários anos investindo pesado em infraestrutura, em centros de dados, tem tudo aquilo ali já pronto ali dentro, tem a base de dados de todos esses usuários, gerando um histórico de uso, de buscas, de interesses ao longo de vários anos. Então, eu entendo que nesse momento essa reação do mercado em relação ao Google é muito exagerada. E aí nós tivemos aqui algumas entrevistas muito interessantes, né? Para quem não conhece, esse aqui é o CEO do Google, é o Sundar Pichai, ele é indiano. E ele abordou diversos temas. Essa aqui foi uma entrevista muito boa, né? O entrevistador dele, inclusive, já foi funcionário do Google. E ele mencionou aqui diversos assuntos. Olha, o primeiro deles é a grande preocupação. A inteligência artificial vai matar o Google? Vai matar o mecanismo de busca? E a resposta dele, lógico que ele não vai falar abertamente sim, vai destruir o meu negócio, né? Porque isso derrubaria, né? Derreteria o valor das ações. Mas o que ele diz basicamente é: olha, a gente já tem toda a estrutura aqui. Nós temos a nossa própria inteligência artificial. É muito mais fácil que a empresa evolua junto com a inteligência artificial e ele reconhece essa transição, essa mudança de comportamento do usuário, do que ela simplesmente acabar, deixar de existir. Então, nesse ponto, eu também concordo que é muito mais fácil o Google evoluir do que uma nova empresa, começando do zero, ultrapassar o Google, né? Porque o Google também está investindo pesadamente em inteligência artificial. Aqui ele fala também, olha, por exemplo, sobre essa vantagem da infraestrutura, do modelo dela que já é pronto, já tem um ecossistema de produtos, de usuários, que eu já falei aqui algumas vezes. Essa interação hardware, software e usuário, isso vai ser cada vez maior, né? A gente vai ter uma participação cada vez maior nisso, inclusive com robótica. E aqui um ponto muito importante, né? Os restraints, os constraints, né? As amarras energéticas. Para que você consiga treinar os modelos de inteligência artificial, para que você consiga manter uma quantidade tão grande de data centers, você precisa ter acesso a uma quantidade de energia absurda. E não à toa, a Microsoft, por exemplo, que é uma concorrente nessa parte de inteligência artificial, fez uma parceria com a OpenAI, né? A OpenAI fez uma parceria com a Microsoft. Microsoft vem investindo em empresas de energia. Então, aqui entra um gargalo bastante importante. O Google já tem grande parte dessa infraestrutura construída.
E aí a gente pode tirar daqui, inclusive, uma tese de investimentos, eu venho falando bastante sobre isso, que é a tese no setor de energia elétrica americano. Os Estados Unidos vão precisar investir pesadamente em energia. O sistema de geração de energia elétrica nos Estados Unidos já está no limite. Eu sou partidário de que essa demanda não vai ser tão grande quanto se projeta hoje, eu tenho lido bastante a respeito, inclusive já com novos estudos mais atualizados dizendo, olha, existe um exagero nessa questão do aumento da demanda de energia por centros de data centers, né, de dados, mas ainda assim é numa quantidade, numa demanda grande o suficiente para exigir um investimento maciço em energia elétrica. Então, desse ecossistema todo de inteligência artificial, a infraestrutura elétrica é um dos investimentos mais seguros. Eu vou gravar um vídeo aqui na sequência falando especificamente sobre energia e energia nuclear. E, por último, ele fala aqui um pouco sobre os computadores quânticos do Google. Vou até procurar aqui as imagens, porque o computador é lindo, né? É uma obra de arte, ó. Até aqui é uma foto do CEO nesse computador. E isso também tende a ser revolucionário. E entra um ponto importante. Olha, existem várias empresas de computação quântica nesse momento, caso da RGTI, QUBT, QBTS, né? Eu estou falando dos códigos aqui, que estão tendo uma forte alta, sendo que elas ainda não têm lucro, elas não têm um mecanismo tão robusto quanto o Google. Então, olha os negócios que vão surgindo aqui dentro do Google quando a gente analisa por esse ponto de vista, né? Então, tem muita coisa para acontecer nos próximos anos e eu entendo que o Google está muito preparado para isso. Ontem eles fizeram o anúncio aqui da nova geração de inteligência artificial, falaram aqui sobre o Gemini, né, concorrente do ChatGPT, de todos os avanços que estão acontecendo. Ele já teve os resultados aqui que colocou em primeiro lugar em relação aos demais modelos de linguagem. Lógico que conforme esses modelos vão se atualizando, cada hora, né, o que atualiza por último assume a ponta. O questionamento não é quem assume a ponta, mas assumir de que forma, né? Consumindo quanto de energia, quanto de investimento. Isso aí foi a grande questão disruptiva em relação aos mecanismos chineses, né? Eles conseguiram desenvolver uma inteligência, teoricamente, não se confirmou isso, com menos recursos. Só que a diferença é que dentro dessa inteligência do Google, né, eles já começaram a fazer isso gerando vídeos, gerando imagens, gerando voz, né? Olha que incrível um vídeo gerado por inteligência artificial. Eles conseguiram gerar a voz dos personagens, começam a integrar isso ao próprio mecanismo de busca do Google. Você já vai ter o Google Search com inteligência artificial. Um outro ponto é, eles já estão desenvolvendo agentes de inteligência artificial, então como se você tivesse ali um assistente de inteligência artificial trabalhando para você, automatizando processos. Por exemplo, se você precisar comprar uma passagem, ele vai buscar essa passagem, comprar para você, fazer tudo o que você precisa. Então, o grande ponto aqui para mim é, olha, se eu disser para você que eu sei exatamente o que o Google vai fazer, ninguém sabe, né? Eu li uma série de relatórios de bancos, de outros analistas, e você vai ter várias opiniões contraditórias. Tem analistas que dizem que é uma compra muito sólida, outros que estão chamando venda, né? No caso, apostando numa queda, outros dizem para não fazer nada. Então, essa é a beleza do mercado. O mercado não tem uma opinião única, né? Não é unânime nesse ponto. Mas, considerando o todo, né? Tudo isso que eu já comentei, o ecossistema, a geração de caixa, as pessoas que trabalham ali dentro, a experiência do Google, eu entendo que ela tem tudo para continuar na liderança desse desenvolvimento de inteligência artificial, ainda que eventualmente, pode ser que realmente os mecanismos de busca percam um pouco de espaço, mas eles têm muito espaço para crescer em outras áreas. Áreas adjacentes ao mecanismo de busca, áreas que vão usar essa inteligência artificial gerando receitas que não existem hoje ainda. Então, de certa forma, o que eu imagino que pode acontecer é que o Google perca um pouco dessa dependência exclusiva do mecanismo de busca e ela gere receitas mais robustas
em áreas que hoje ainda não existem. Então isso pode acabar sendo muito positivo para as ações. E aí tem uma última participação aqui do Sergey Brin, que é o cofundador do Google, que ao longo dessa conversa aqui foi bastante interessante o posicionamento dele, principalmente porque, em primeiro lugar, ele está voltando para a empresa, vai voltar a participar da geração dos processos, da construção dos produtos, né? Então aqui, retorno à linha de frente com a revolução da inteligência artificial. Então, olha, tudo isso que está acontecendo hoje é histórico. Quem não acompanha, muito talvez não tenha essa percepção, porque o nosso uso ainda está muito limitado, né? Você usar o ChatGPT, por mais que seja interessante, você se acostuma com isso. Agora, o grande diferencial, venho repetindo isso bastante, vai ser no momento em que nós tivermos a possibilidade de comprar um robô na prateleira de um supermercado. Quando você tiver um robô trabalhando dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando de idosos, educando as crianças, agindo como professores. Isso é algo muito disruptivo, né? E eu entendo, mais uma vez, que o Google tem essa vantagem do ecossistema, de todo o mecanismo dele, de todos os produtos que existem ali. E por isso que eu vejo de forma tão positiva essa possibilidade que, olha, talvez realmente hoje a gente tenha uma dependência muito grande dos mecanismos de busca, mas lá na frente vão ser novos produtos, novas frentes, novas receitas. Então, quem tiver experiência, capital, infraestrutura, vai ter muita vantagem, né? Todo mundo está investindo pesado nisso, mas nem todo mundo tem a capacidade de investir e de ter isso tudo tão pronto, né? E aí, em relação ao que foi falado ontem, né, na apresentação da nova geração de inteligência artificial, olha, primeiro ponto que eu comentei, a inteligência do Google assumindo a dianteira, infraestrutura e distribuição massiva. Então o Google tem o seu próprio, vamos colocar assim, o seu próprio chip para treinar modelos de inteligência artificial. É uma alternativa mais barata ao da NVIDIA. Os agentes de automação que eu comentei, essa experiência multimodal de realidade aumentada, olha o tanto de coisa que tem para acontecer nesses próximos anos. E por último, essa capacidade incrível, daqui a pouco a gente não vai mais conseguir diferenciar realidade de uma criação de uma inteligência dessas, porque a voz vai estar perfeita, o vídeo vai estar perfeito. E mais uma vez, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês em relação ao Google é isso aqui. Ele está negociando nesse momento num dos patamares mais baixos dessa relação entre preço e lucro, né? Será que ele vai, uma empresa com tanta qualidade, vai negociar abaixo disso? Abaixo da média do próprio SP500, né? Olha aqui, por exemplo, quanto que negocia hoje. Olha, o Google negocia 16 vezes. A média do S&P está aqui em torno de... Deixa eu tirar aqui. Em torno de 28 vezes. Então, quer dizer, o Google negocia abaixo da média do S&P, né? S&P são 500 maiores empresas americanas, e dentre essas 500 empresas, você vai ter a média, você vai ter as top de linha, você vai ter as mais porcarias, e o Google negocia praticamente na faixa dessas mais porcarias. Ele está negociando na faixa inferior. Então, para mim, não justifica isso nesse momento. Eu entendo que, olha, não tem nada tão catastrófico assim que justifique isso nesse momento. O mercado muitas vezes exagera nessas avaliações. Agora, não estou aqui dizendo que é para você comprar, tire suas próprias conclusões, analise outros vídeos, outras opiniões, outros relatórios, mas para mim essa é uma visão que está um pouco mais clara, né? Tem teses muito mais arriscadas hoje no mercado, e o Google, diante de toda essa robustez de resultados, de tamanho mesmo da empresa, eu acho que está sendo bastante subestimada pelo mercado. Vou finalizando por aqui. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.